Sofia nunca imaginou que um simples desembarque em Seul poderia mudar toda a sua vida. Com a mala pesada e o coração cheio de expectativa, ela caminhava pelo saguão do aeroporto, observando cada detalhe da nova cidade que prometia aventuras e sonhos. Entre anúncios em coreano e rostos desconhecidos, Sofia tentava se manter concentrada, mas o nervosismo fazia seus passos hesitarem. Foi então que, distraída, ela tropeçou em uma irregularidade do chão. O mundo pareceu girar rápido demais, e antes que pudesse se levantar, sentiu-se sendo segurada por braços firmes e surpreendentemente acolhedores. Olhando para cima, Sofia se deparou com um rosto que parecia ter saído de uma revista. Olhos profundos, traços impecáveis e um sorriso que parecia iluminar todo o aeroporto. "Você está bem?", perguntou ele com um sotaque coreano suave, mas perfeitamente compreensível. Sofia gaguejou, tentando encontrar palavras. Eu estou bem, obrigada." O homem, Min-ho, era mais do que famoso na Coreia. Sua imagem estampava capas de revistas e telas de televisão. E ali estava ele, segurando-a com cuidado, como se nada pudesse ser mais natural. A cena, embora rápida e simples, não passou despercebida pelos olhares atentos ao redor. Alguns passageiros tiravam fotos discretamente, outros apenas observavam boquiabertos. Quando Sofia finalmente conseguiu se afastar, seu coração ainda batia acelerado. Ela mal podia imaginar que aquele breve encontro seria capturado pelas redes sociais em minutos, tornando-se notícia e lançando sua vida em uma direção que ela nunca havia previsto. A curiosidade, o choque e o fascínio de estar diante de alguém tão admirado começaram a misturar-se em sentimentos confusos que Sofia não sabia como nomear. Enquanto Min-ho se afastava com um aceno educado, Sofia sentiu que, de alguma forma, aquele instante havia marcado o início de algo que mudaria tudo. E sem perceber, ela já não estava mais apenas de passagem em Seul, estava prestes a se tornar parte de uma história que ninguém poderia imaginar. No dia seguinte, Sofia abriu o celular e mal conseguiu acreditar no que viu. Seu nome e sua imagem já circulavam por todos os cantos da internet coreana. Fotos do momento em que tropeçara e caíra nos braços de Min-ho viralizaram, acompanhadas de manchetes chamativas. "Brasileira misteriosa encontra astro coreano no aeroporto", ou "O que aconteceu entre Sofia e Min-ho?". A princípio, ela tentou ignorar. "É só mais uma notícia passageira", pensou. Mas, quando amigos no Brasil começaram a ligar e mandar mensagens preocupadas, ficou claro que a história havia ganhado proporções que ela jamais imaginara. E, para sua surpresa, algumas pessoas no próprio aeroporto reconheceram-na e a cumprimentaram, tirando fotos e fazendo perguntas sobre o famoso encontro. Enquanto isso, Min-ho também lidava com a repercussão. Como de costume, sua assessoria tentava minimizar rumores, mas os fãs já haviam começado a especular sobre o vínculo entre ele e a brasileira. Sofia sentiu uma mistura de medo e excitação. Medo do desconhecido e da exposição repentina, e excitação por algo que parecia tirado de um dorama que ela própria assistia apenas por diversão. No meio do turbilhão, surgiu a primeira oportunidade inesperada. Uma entrevista para um portal de notícias coreano que queria ouvir diretamente da brasileira sobre o encontro com Min-ho. Hesitante, Sofia aceitou, sentindo um frio na barriga, mas também a curiosidade de descobrir até onde aquele acaso poderia levá-la. Naquele instante, ela percebeu algo que nunca esperava sentir. A vida simples que planejara em Seul estava prestes a se transformar em algo muito maior do que ela podia imaginar. E no fundo, Sofia se perguntava se Min-ho também sentiu o mesmo frio na barriga ao pensar naquele instante que mudara tudo. Ou se para ele, tudo não passava de mais um encontro entre fãs e celebridades. Os dias seguintes foram um turbilhão na vida de Sofia. Entre entrevistas, fotos e mensagens de fãs curiosos, ela ainda tentava manter alguma normalidade, mas sabia que isso era impossível. Cada vez que saía, sentia olhares atentos, e cada notificação em seu celular fazia seu coração disparar.
Foi durante uma visita a um café local que o destino decidiu brincar mais uma vez. Sofia estava escolhendo uma bebida quando, ao se virar, deu de cara com ele, Minho. Desta vez, não havia câmeras, nem assessores, apenas ele, sorrindo de forma inesperadamente natural, como se aquele encontro fosse tão casual quanto tropeçar em alguém na rua. Parece que a sorte gosta de nos colocar no mesmo lugar, disse Minho, com aquele sorriso que fazia Sofia esquecer o mundo ao redor. Ela corou, tentando disfarçar a surpresa. Acho que sim, respondeu, hesitante, mas com um brilho nos olhos que traía seu nervosismo. Sentaram-se juntos, conversando sobre assuntos triviais, a cidade, comida, diferenças culturais. Mas, entre cada palavra, havia uma tensão silenciosa, uma conexão que nem Sofia nem Minho conseguiam explicar. A fama dele, os rumores e a exposição repentina pareciam desaparecer por alguns instantes, deixando apenas duas pessoas comuns descobrindo algo inesperado. Naquele café, Sofia percebeu que aquele encontro não era apenas fruto do acaso. Algo mais profundo estava se formando, algo que ela ainda não conseguia nomear, mas que prometia transformar cada momento de sua estadia em Seul em uma história que valeria a pena ser lembrada. Enquanto saíam do café, Minho segurou sua mão por um breve instante, e Sofia sentiu uma mistura de medo e felicidade. Ela sabia que a vida que conhecia havia acabado de se tornar imprevisível e, pela primeira vez, estava pronta para se deixar levar por essa nova história. A fama repentina que Sofia mal começava a entender começou a se tornar um peso. Cada passo seu era observado, cada gesto analisado por fãs, jornalistas e internautas curiosos. O simples fato de estar com Min em público já gerava rumores e manchetes sensacionalistas. Certa tarde, enquanto caminhavam por um parque famoso de Seul, Sofia percebeu os olhares insistentes de câmeras escondidas e pessoas tentando se aproximar. A sensação de invasão a deixava nervosa e, pela primeira vez, ela sentiu medo de todo o brilho que aquele encontro tinha trazido. Eu não sei se consigo lidar com isso, confidenciou a Minho, sua voz baixa e tensa. Ele segurou suas mãos com firmeza, olhando-a nos olhos. Sofia, eu sei que não é fácil, mas você não está sozinha. Podemos lidar com tudo isso juntos. Ainda assim, nem tudo era simples. Comentários maldosos e rumores começaram a circular nas redes, questionando as intenções de Sofia e insinuando histórias que ela jamais imaginaria. A brasileira sentiu o peso de ser arrastada para um mundo que não escolheu, e a tensão entre ela e Minho começou a surgir, não por falta de sentimentos, mas pelo medo de se machucar ou machucar o outro. No entanto, mesmo em meio ao caos, havia momentos de ternura. Pequenos gestos, sorrisos cúmplices e conversas discretas mantinham acesa a conexão que havia começado no aeroporto. Sofia sabia que aquela relação estava apenas começando, mas também sabia que, para sobreviver sob os olhos do mundo, ela precisaria aprender a lidar com a fama, o julgamento e, acima de tudo, com os próprios sentimentos que cresciam mais rápido do que podia compreender. E enquanto o sol se punha sobre Seul, Sofia percebeu que, apesar do medo e da pressão, havia algo dentro dela que não queria mais voltar atrás. A sensação de que aquele encontro inesperado havia sido apenas o começo de algo maior do que qualquer notícia ou rumor poderia apagar. Com o passar das semanas, Sofia e Minho começaram a se encontrar com mais frequência, mas a relação que florescia entre eles não estava livre de desafios. A fama dele e a exposição constante criavam um cenário complicado, onde cada gesto podia ser interpretado e cada aproximação era comentada. Sofia sentia-se dividida. Por um lado, seu coração disparava cada vez que Minho sorria para ela ou segurava sua mão com cuidado. Por outro, o medo de se tornar apenas mais um rumor viral, de ser mal interpretada ou de magoar alguém, crescia a cada notícia que lia. Minho, por sua vez, enfrentava sua própria batalha. Apesar de estar acostumado com a fama, não sabia lidar com a vulnerabilidade de Sofia diante do mundo.
Ele a queria por perto, mas também não queria que ela se machucasse. A tensão entre eles crescia, carregada de sentimentos não ditos e de uma paixão contida que parecia prestes a explodir. Foi em uma noite chuvosa, quando estavam sob o mesmo guarda-chuva tentando se abrigar da tempestade, que Sofia finalmente deixou escapar. Eu não sei se consigo lidar com tudo isso, Minho, não só com os olhares, mas com nós. Ele parou, olhando profundamente em seus olhos e falou com suavidade. Sofia, eu não vou mentir, isso é difícil, mas você não precisa enfrentar nada sozinha. Se quisermos, podemos descobrir juntos o que significa tudo isso. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e emoção. A chuva caía ao redor deles e por um instante parecia que o mundo havia se resumido a aqueles dois corações, tão próximos e ao mesmo tempo tão temerosos de se entregar. Sofia percebeu que amar Minho seria um desafio maior do que qualquer viagem ou aventura que já havia vivido. Mas, por outro lado, ela também entendeu que fugir não seria uma opção. Aquela conexão, tão inesperada quanto o primeiro encontro no aeroporto, era real e impossível de ignorar. E assim, entre medos e desejos, olhares e sorrisos contidos, Sofia e Minho começaram a trilhar o caminho incerto, mas irresistível, de um romance que nem a fama, nem os rumores poderiam apagar. O relacionamento de Sofia e Minho começava a ganhar força, mas o mundo ao redor deles mostrava que nada seria simples. A imprensa, sempre ávida por novidades, passou a seguir cada passo dos dois, transformando momentos privados em notícias públicas e criando uma pressão constante sobre a brasileira. Um dia, enquanto caminhavam por um bairro movimentado de Seul, paparazzi se aproximaram sorrateiramente, capturando fotos de Sofia e Minho juntos. A sensação de invasão fez o coração de Sofia disparar e lágrimas ameaçaram escapar. Ela não estava preparada para aquele tipo de exposição. Sofia, Minho disse, segurando suas mãos com firmeza. Eu sei que é difícil, mas eu estou aqui. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Ela respirou fundo, tentando se recompor, mas a insegurança permanecia. A jovem brasileira se perguntava se conseguiria lidar com a fama dele, com os olhares curiosos e, acima de tudo, com os rumores que não paravam de crescer. Enquanto tentavam se refugiar em um café próximo, rumores começaram a se espalhar nas redes. Especulações sobre a relação, boatos sobre a brasileira buscando fama e até críticas sobre a aproximação de Minho com alguém de outro país. Sofia sentiu o peso do julgamento coletivo e, pela primeira vez, questionou se aquele romance poderia sobreviver às pressões externas. Talvez tudo seja rápido demais, murmurou Sofia, a voz embargada. Minho aproximou-se e, olhando nos olhos dela, disse com sinceridade: Não é rápido demais, Sofia, é real, mas sim, teremos desafios. O que precisamos agora é confiar um no outro e enfrentar juntos. A intensidade daquele momento, combinada com o clima do dia, parecia resumir tudo o que eles estavam vivendo. Amor, medo, esperança e desafios, todos misturados de forma que nenhum deles poderia ignorar. Sofia compreendeu que estar com Minho significava mais do que emoção ou romance. Significava coragem, confiança e a disposição de enfrentar o mundo lado a lado. E mesmo com o coração apertado pela pressão externa, ela decidiu se entregar ao sentimento, sabendo que juntos poderiam atravessar qualquer tempestade, mesmo que o mundo inteiro estivesse olhando. O clima entre Sofia e Minho, que até então tinha momentos de ternura, começou a se complicar. Boatos nas redes sociais tomavam proporções inesperadas, e fãs mais fervorosos começaram a questionar a presença da brasileira na vida do astro. Comentários maldosos, manchetes sensacionalistas e mensagens anônimas criaram um muro invisível entre eles. Sofia, tentando lidar com tudo isso, sentia-se cada vez mais pressionada. Cada passo que dava parecia ser avaliado e julgado, e a sensação de que não pertencia àquele mundo começou a pesar em seu coração. Ela começou a se questionar se conseguiria suportar a fama dele e a constante atenção indesejada. Minho, por outro lado, sentia-se impotente.
Queria protegê-la, mas sabia que não podia afastar o mundo real de suas vidas. Uma tarde, em seu apartamento, após uma discussão silenciosa, Sofia finalmente desabafou. Eu pensei que poderia lidar, mas é demais, Minho. Eu não quero ser parte de um escândalo. Eu não sei se consigo. O silêncio tomou conta da sala. Minho aproximou-se lentamente, segurou suas mãos e com a voz carregada de emoção disse: Sofia, eu não quero que você se sinta assim, mas você não precisa enfrentar isso sozinha. Eu sei que não é fácil, mas se conseguirmos confiar um no outro, podemos superar qualquer coisa. Mesmo assim, o medo de perder sua liberdade, de ser apenas a brasileira do astro famoso e de se tornar alvo de críticas, a fez afastar-se por um instante. O coração de Sofia estava dividido entre o desejo de estar com Minho e a necessidade de proteger-se. E foi nesse ponto que ambos perceberam. O amor que crescia entre eles agora enfrentava seu primeiro grande teste. Não era apenas a paixão que importava, mas a força para resistir às expectativas, ao julgamento do mundo e às próprias inseguranças. Enquanto a noite caía sobre Seul, Sofia olhou para Minho e, apesar do coração apertado, sentiu uma certeza silenciosa. Aquele romance inesperado, que começou com um tropeço no aeroporto, tinha se tornado algo que nenhum rumor, boato ou medo poderia apagar, desde que eles estivessem dispostos a lutar por ele. Depois da tensão que quase os afastou, Sofia e Minho decidiram enfrentar juntos os desafios que surgiam ao redor. A relação que começou com um tropeço no aeroporto agora se consolidava em pequenos gestos de cuidado e confiança. Cada encontro, cada conversa e cada sorriso compartilhado fortalecia a ligação entre os dois, tornando-os mais unidos frente à pressão do mundo externo. Para Sofia, cada momento com Minho se tornava precioso. Passeios discretos pelos bairros tranquilos de Seul, conversas sobre sonhos e planos futuros e risadas compartilhadas em cafés escondidos reforçavam a sensação de que aquele amor valia cada esforço. Minho, por sua vez, mostrava uma paciência e uma dedicação que a deixavam sem palavras. Ele não queria apenas ser admirado, queria que ela se sentisse segura e amada, mesmo em meio ao caos que o cercava. Apesar das dificuldades, a jovem brasileira começou a perceber algo importante. O amor verdadeiro não é apenas o sentimento que aquece o coração, mas também a coragem de permanecer ao lado de quem se ama, mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar contra. Em um fim de tarde ensolarado, enquanto caminhavam por um parque florido, Minho segurou a mão de Sofia com firmeza e disse: Sofia, sei que nem tudo é fácil, mas quero que saiba que você mudou minha vida. Não apenas porque esteve lá no aeroporto, mas porque me mostrou algo que a fama nunca conseguiu, ser eu mesmo, sem máscaras. Sofia sorriu, emocionada, sentindo o peso das palavras e a força do sentimento que crescia entre eles. Pela primeira vez, percebeu que não precisava temer a atenção do mundo. Ela tinha ao seu lado alguém que estava disposto a enfrentar tudo junto. E naquele instante, sob o céu dourado de Seul, Sofia compreendeu que aquele amor inesperado, que começou com um tropeço e um encontro acidental, tinha se tornado algo maior do que qualquer notícia poderia transmitir. Era real, profundo e capaz de resistir a qualquer tempestade que viesse pela frente. Tudo parecia se encaminhar para a felicidade de Sofia e Minho, mas o destino tinha outros planos. Um escândalo surgiu do nada. Fotos mal interpretadas de Minho em um evento com outra atriz começaram a circular, e manchetes sensacionalistas insinuavam um possível afastamento de Sofia. A brasileira sentiu seu coração apertar. Apesar de confiar em Minho, a pressão do mundo exterior parecia mais pesada do que nunca. Comentários de fãs indignados e especulações intermináveis nas redes sociais aumentavam a ansiedade, e Sofia se viu questionando se o relacionamento poderia realmente sobreviver à fama e aos julgamentos alheios. Minho, por sua vez, estava determinado a proteger o que sentia por Sofia. Ele a procurou imediatamente, sabendo que precisava esclarecer tudo pessoalmente, sem deixar que rumores destruíssem o que construíram. Sofia, você precisa acreditar em mim, disse, segurando suas mãos com firmeza e intensidade.
nada daquilo é verdade. Eu nunca deixaria você ou esse sentimento de lado. Ela respirou fundo, tentando controlar as lágrimas. Eu sei, mas é tão difícil quando todo mundo acha que sabe da nossa vida melhor do que nós mesmos. O silêncio tomou conta por alguns instantes. O barulho do mundo lá fora parecia distante quando estavam juntos, apenas os dois, conectados por uma verdade que ninguém poderia roubar. Foi nesse momento que Sofia percebeu algo essencial. Não importava o quanto o mundo tentasse interferir, o que eles tinham era mais forte do que qualquer boato. O amor deles, iniciado de maneira inesperada, resistiria às tempestades e à pressão da fama, desde que mantivessem confiança e cumplicidade. E, mesmo com os desafios à frente, Sofia sentiu um calor no peito, a certeza de que depois de tudo, nada seria mais importante do que lutar por aquele amor que começou com um tropeço e um olhar inesperado no aeroporto de Seul. O tempo passou e Sofia e Minho aprenderam a enfrentar juntos o que o mundo lançava sobre eles. Rumores e boatos continuavam a aparecer, mas já não tinham o mesmo poder de abalar a confiança e o vínculo que os dois construíram. Cada desafio apenas fortalecia o amor que surgira de um tropeço no aeroporto e que agora se tornava inquebrável. Em um evento beneficente, Minho segurou a mão de Sofia diante de todos, com um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra. Ela percebeu naquele momento que a vida que parecia comum no Brasil havia se transformado em algo extraordinário, e que cada dificuldade enfrentada juntos valera a pena. Após o evento, em um passeio noturno por Seul iluminada pelas luzes da cidade, Minho olhou para Sofia com seriedade, mas também com ternura. Sofia, você mudou minha vida. Não apenas porque estava lá no aeroporto, mas porque me ensinou o que significa amar de verdade. Quero continuar ao seu lado, enfrentando tudo, sempre. As lágrimas vieram, mas eram de felicidade. Sofia sorriu, sentindo cada palavra ressoar em seu coração. Minho, eu também quero isso. Eu confio em nós e sei que podemos superar qualquer coisa. Naquele instante, sob as luzes de Seul e longe dos olhares curiosos, Sofia percebeu que aquele amor inesperado tinha vencido todas as barreiras: a fama, os rumores e o medo. O tropeço que a fizera cair nos braços de Minho foi apenas o início de uma história que ninguém poderia prever, mas que agora estava escrita em seus corações para sempre. Enquanto caminhavam de mãos dadas, rindo e conversando sobre pequenos sonhos e planos futuros, Sofia compreendeu que a vida é cheia de encontros inesperados, mas os que realmente importam são aqueles que transformam você por dentro. E naquele momento, nada podia ser mais perfeito do que estar exatamente onde ela deveria estar, ao lado de Minho, vivendo um amor que resistiu a tudo e que agora seria eternamente deles.